Estamos de volta com o bate-papo esportivo na sua TV Horizonte e o Atlético começou os preparativos para enfrentar o Sport no domingo no Independência. Ontem os titulares fizeram um trabalho regenerativo na academia e os reservas treinaram em campo com o Thiago Largue. Uma coisa é certa, mais uma vez Thiago Largue deve mexer no time, já que não ficou muito satisfeito com o desempenho do meio de campo contra o Flamengo. Não é isso mesmo, Felipão? Dá para dizer, porque afinal trocou o Tomás Andrade com 35 minutos de jogo, né? Não gostou da substituição Tomás Andrade. Acho que um dos principais pontos falhos nessa campanha do Atlético é justamente esse. São muitas mexidas que o Largue vem fazendo. Ainda não conseguiu achar uma formação ideal, principalmente ali no meio-campo. Ele já tentou Adilson, Elias, Galdesani, Zé Wellison, do meio para frente com Casares, com Tomás Andrade, com Natan. E hoje, se a gente perguntar para a torcida do Atlético quem é o meio-campo do Atlético, ninguém sabe dizer quem é o meio-campo titular do time do Atlético. Então, essas muitas mexidas, acaba que o time não tem um padrão de jogo. Fica deficiente e o Atlético vem sofrendo no Campeonato Brasileiro. E aí pega um time como o Sport, que vai apresentar agora 2 horas da tarde aí, o novo treinador, o Milton Mendes, totalmente no meio de uma crise, na zona de rebaixamento, tem que vencer. O momento agora. Se está realmente pensando em conseguir a vaga na Libertadores, não dá para pensar em outro resultado sem ser a vitória contra um time numa situação como essa dentro de casa, né, Leandro? Breno, com todo respeito, né? A equipe do esporte tem profissionais lá, mas o Atlético tem que passar por cima. Sempre respeitando, é claro, sabe que dentro de campo não tem isso, mas o esporte está brigando para não cair. E o Atlético quer encostar lá no G4. Dentro de casa, com certeza o torcedor vai apoiar. E não interessa se vai jogar bem ou não, tem que vencer. Esse é o recado que tem que dar. Claro que você vencendo, isso facilita as coisas, né? Você jogando bem. Mas eu acho que o momento é vencer. Vencer, independente de quem vai jogar ou não. Claro que isso influencia muito. Você tem, eu segunda-feira aqui falei no programa de você dar segmento a um time titular, né? Igual o Pio também sempre fala aqui, esse é o time titular. Então o Atlético contra o Sport tem que passar por cima. É vencer, deixa o problema para ele. E aí quando a gente pega os números do Atlético nesse segundo turno, o Palmeiras é o líder do segundo turno com 17 pontos. O Atlético fez 9 pontos. É muito pouco, né, Guilherme? Para quem está almejando aí chegar numa Libertadores, o desempenho tem que melhorar bastante nesses 12 últimos jogos que tem, né? A situação do Atlético no segundo turno, ela difere do primeiro, que no primeiro o Atlético conseguiu ser um time mais equilibrado, por tudo que a gente já comentou aqui. Tinha um time titular definido, o Thiago Largue até demorou a encontrar esse time no primeiro turno, mas achou, montou e a equipe conseguiu resultados importantes. Jogadores que não estavam bem cresceram, mas esses atletas também já saíram. E aí, no segundo turno, eu acredito que ele ficou meio um pouco perdido. Né, a relação dele com o time do Atlético em si, quem ele vai colocar para jogar, ele se perdeu um pouco nisso, perdeu a mão. Isso ficou evidente na substituição do Tomás Andrade. Eu sempre vou dizer isso aqui até que ele consiga encontrar, de fato, o time que o Atlético consiga ter um equilíbrio. Ele ainda não conseguiu, Thiago Largue. Então, na minha opinião, a minha crítica fica a esse detalhe do Thiago Largue. E você falando de respeito, Leandro, eu tenho a seguinte opinião. A melhor forma de você respeitar um adversário é entrar, jogar e vencer. Jogar na bola. Fazer o gol. Você respeita ele jogando futebol. Né? Se o esporte está mal, isso não é problema do Atlético. Se o Atlético quer chegar à parte de cima da tabela e não está conseguindo, também não é um problema do esporte. Então, os dois times vão entrar em campo e a melhor forma do Atlético respeitar o adversário é chegar e vencê-lo. É isso aí. Pois é. Então, antes da gente ouvir aí o que o Léo Silva falou sobre esse jogo de domingo, eu tenho uma dica para você que se preocupa com sua saúde e sua qualidade de vida. O CROT é uma clínica de fisioterapia especializada em reabilitação e prevenção de lesões, oferecendo atendimento de qualidade e compromisso com o bem-estar do paciente. E agora no CROT tem também aula de pilates, perfeita para quem sofre de ansiedade e estresse, além de outras atividades para melhorar sua qualidade de vida. CROT atende a vários convênios, como Unimed, Fundafeng, Saúde Caixa, Acefaz, Semig Saúde, Copasa, entre outros. Venha viver com mais qualidade de vida. CROT Fisioterapia, telefone 3289-1235. Visite o site crote.com.br. Zagueiro Léo Silva falou sobre a importância do jogo contra o Sport para o Atlético. Um jogo importante para nós continuarmos com esse pensamento de reduzir essa diferença em casa. Não podemos deixar passar de forma nenhuma a vitória, né, respeitando o adversário, o momento do adversário, mas o nosso momento também é mais importante e a gente vai pensar nisso para que a gente consiga começar nesse próximo jogo, né, uma nova série, né, de vitórias aí.
Tá aí. Jogo importante, o Léo Silva comenta porque o Atlético precisa realmente, se a gente analisar, voltando a esses números do Atlético, o Atlético venceu 2 partidas no segundo turno, o Atlético empatou 3 e perdeu 2. Quer dizer, para aquele time que está querendo ter aquele sprint final, faltando 12 partidas, ainda é pouco. Aí o Atlético pega agora o Sport dentro de casa, Chapecoense fora de casa, aí você tem América e Fluminense. É mando do Atlético. Depois ele tem o jogo fora, porque o Atlético e América agora é mando do Atlético. Ou seja, são 4 jogos. Se a gente for analisar no contexto geral, time por time, dava para o Atlético encaixar aí, como o Léo Silva disse, uma sequência de vitórias, né, Felipe? Exceto em cima do seu América. O aproveitamento não é aproveitamento de um time que quer brigar por Libertadores, com certeza. É aproveitamento para uma equipe de meio de tabela. Contra o Sport, o Atlético precisa se impor, jogando em casa precisa vencer. Depois do jogo contra a Chapecoense fora, a gente vem vendo que a Chapecoense vem passando muitas dificuldades no Campeonato Brasileiro também. Então, time por time, é mais um jogo para o Atlético chegar e se impor mesmo jogando fora de casa. Mas precisa jogar. A gente pensava da mesma maneira quando o Atlético jogou contra o Vasco aqui no Independência e não conseguiu a vitória. Contra a própria Chapecoense no primeiro turno também, onde não conseguiu a vitória. Então, precisa se impor o Atlético, principalmente nas partidas dentro de casa, para que possa atingir a pontuação necessária, porque começa a correr risco até na pré-Libertadores. O G5, o G6 te dá uma pré-Libertadores hoje. O Atlético já vê as equipes de baixo se aproximando. O próprio Cruzeiro, se não tiver sucesso nos mata-matas, já começa a se aproximar. Então, tem que praticar um futebol melhor o Atlético. Aqui, ó, dá uma passadinha então pelo WhatsApp, aproveitar aqui, ó. O Márcio, lá de Ipatinga, está dizendo que a gente devia mandar um óculos escala para o Thiago Largue, para ele ver melhor a escalação do Galo, pois está com dificuldade de visão. Grau, né? Tem que ser o de grau. De grau. Valeu, Márcio. O João Paulo, lá do São Geraldo, está dizendo que o meio de campo dele, na opinião dele, seria Galdesani, Adilson, Luan, Tchará e Elias. 5 vai jogar. Que tanto de gente é esse aí, ô João Paulo? Galdesani e Adilson, Luan, Tchará e Elias. Luan, Elias com Tchará. E aí o Ricardo Oliveira deve ser lá na frente. Pode né? ser. Deixa eu ver quem mais está por aqui. O Rogério Diniz também está falando aqui, que mora na cidade de Mário Campos, mandando um abraço para todo mundo, que o Atlético, os jogadores do Atlético estão jogando com um mimimi danado, tá faltando raça, jogar bola. O pessoal está cobrando aqui mais a atitude aqui do time do Atlético. O Rui de Venda Nova também está aqui participando com a gente. Legal a participação de todo mundo aqui. Depois, no final do último bloco, a gente dá mais uma conferida aqui. Agora, é uma divergência de opinião em cima dessa situação de escalação do meio, né? Você me perguntou quem que eu acho que deveria mudar, né? Que eu acho que vai mudar, né? Não vai voltar. O Tomás Andrade não deve jogar. Mas aí, a gente começa a observar. Volta o Casares, deve ser. Mas o Casares também não tem ido bem. O Natan tem 1 mês que ele não joga no time do Atlético. E ele chegou a ser testado. Como é que fica também para o jogador, né? É a falta de ter uma confiança maior do grupo, né? Porque o Thiago Largue tem um jogo que ele coloca o Tomás Andrade como titular, no outro jogo ele fica no banco, o outro não é relacionado. Como é que fica a cabeça do jogador nessa história toda, quando ele vê um time tão mexido assim, Leandro? A cabeça do jogador, ele quer entrar ali, quer jogar. Só que aí depois tu pensa, mas ele não me dá uma sequência, mas ele não me passa confiança, eu tenho que entrar e jogar bem em todos os jogos, mas ele não dá aquela sequência. A cabeça do jogador fica um trevo, Breno, isso aí sem dúvida. E quando as coisas não vai bem, tem que sobrar para alguém. Entendeu? Tem que sobrar sempre para alguém. Então, foi o que o Pio falou, todo mundo aqui, um consenso que entrou, é o treinador passar aquela confiança. Olha só, você que vai jogar titular, toma, vai lá. Passar a confiança para o grupo em si, para o jogador. E aí não é o momento de fazer experiência agora. O Atlético não tem um momento de fazer... Nem tempo, né? Não dá nem tempo para ficar fazendo jogos. rodando. São 12 jogos. O que o Atlético quer? Ali para a Libertadores entre os 4? Então vamos embora, vamos definir o grupo aqui, vamos embora. Vai esse aqui titular. Aí não. Pô, tá mal, tá quebrando? Não, e tira, dá a sequência pro outro e vamos embora. É isso que está faltando ali no Atlético. O Léo Gomes até tocou no assunto aqui segunda-feira, comentou que até o próprio Tchará não tem lugar cativo nesse time do Atlético, que para ele não está jogando bem, se tiver que mexer, tem que mexer. Está na hora de repente mudar a parte tática do time do Atlético, a maneira, inclusive, tática de jogar, Felipão? Pode ser uma opção, porque o Atlético não encontra uma maneira de chegar tanto ao gol do Flamengo.
ao gol do adversário de maneira geral. O Ricardo Oliveira começa a ser criticado também. Se você não tem um meio-campo que consegue defender, que consegue fazer a bola chegar no ataque, vai sobrar para os atacantes mesmo. O Ricardo Oliveira começa a ser muito criticado agora, o Tchará começa a ser muito criticado, mas a falha maior é ali no meio-campo, é na parte da criação. Se a bola não chega, vai sobrar para os atacantes que não vão ter condições de fazer os gols. E aí é onde entra a parte do banco, né, Guilherme? Que a gente vê a importância de outros times que tem aí jogadores que entram e mudam a história do jogo. A gente está vendo o time do Grêmio consegue fazer isso, o time do Palmeiras consegue fazer isso. E aí no time do Atlético a gente vê essa situação de que os jogadores que entram também não vão bem, a ponto dele ficar numa dúvida para de repente escalar quem está menos ruim. E eu acreditei que o Atlético ganharia mais esse poder de mudança, né, de alterar o esquema do jogo, o padrão da equipe, mas não tem sido efetivo essa questão de trocas, porque chegaram jogadores. Eu não acho o Natan um jogador ruim, eu vejo ele com qualidade. Tem que só encaixar de fato ele na posição correta no time do Atlético. Aí, ora, o Thiago Largue escala ele para jogar mais pela beirada, ora escala ele para jogar mais centralizado. Tem que encontrar um ponto de equilíbrio. Enquanto ele não definir quem que vai fazer o que dentro de campo, o Atlético vai ficar meio nessa ciranda, nesse samba de doido, muito, né? oscilando demais aí. E isso compromete a escalação e o desempenho da equipe dentro de campo. E hoje à tarde, então, Thiago Largue deve ter os titulares já em campo, né? Ontem foi um trabalho regenerativo. E a gente vai começar a ter uma ideia de como vai ser esse time do Atlético para enfrentar o time do Sport no domingo. Agora, mais um recado para você que se preocupa com o seu corpo. Se você se preocupa com o seu corpo e quer ficar em forma, procure a loja Ponto do Atleta. Lá você encontra as melhores marcas de suplementos alimentares nacionais e importados. Suplementos alimentares que te ajudam a ganhar massa muscular, emagrecer e criar resistência. Cuide do seu corpo, entre em forma com o Ponto do Atleta. Lá eles dividem tudo em até 6 vezes. Visite uma das lojas. Telefones e endereços na tela para você. Nós vamos para mais um rápido intervalo e voltamos falando ainda sobre Atlético e Cruzeiro. Não sai daí.